Vamos abrir nossas Bíblias em Filipenses, no capítulo 2. Olha só que texto interessante para o momento em que estamos passando. Eu venho pregando aqui no púlpito em relação à unidade da igreja, né? Quarta-feira passada falamos do Espírito Santo que intercede por nós, gemidos inexprimíveis. Na parte da manhã falamos também sobre unidade, na parte da noite também sobre unidade, melhor ser dois que sermos um, e as mensagens continuam nesse sentido, a igreja tem que caminhar em unidade. Já deu tempo de achar? Filipenses capítulo 2, versículo 2. Portanto, se há em Cristo alguma exortação, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há qualquer sentimento profundo ou compaixão, completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Nós estamos aqui falando sobre unidade e união. União é uma coisa muito simples. Aliás, nós temos bastante união. As igrejas em geral, não estou falando daqui na Memorial, estou falando das igrejas em geral. As igrejas em geral têm bastante união, né? Ajuntamento de pessoas. Todo domingo e toda quarta-feira vem um monte de gente, vem adorar e coisa e tal. Mas essas pessoas estão realmente em união? Será que elas estão em união? Em união? Vocês sabem qual é a diferença de união para unidade? A união é estar junto. Estar junto é união. Agora, a unidade, unidade é outra coisa. Se não vejamos no versículo 1, Paulo fala, se há em Cristo alguma exortação, se há em Cristo, se através de Jesus Cristo existe o encorajamento dos irmãos e a esperança dos irmãos, e se há em Cristo alguma consolação de amor, essa consolação de amor é de Cristo e a igreja, e da igreja com Cristo. Nós estamos falando se há dentro da igreja, dentro da comunidade, alguma consolação do Espírito e alguma exortação, algum encorajamento em Cristo para a igreja. Se há também comunhão do Espírito Santo na unidade de vocês, que traz evidência da conversão de vocês. E essa comunhão do Espírito Santo, só o Espírito Santo pode conceder, mas ninguém pode conceder. A comunhão. E no capítulo, ainda no versículo 1, no finalzinho, é porque a maioria da igreja usa a tradução do Almeida 21, né, que é o que eu uso aqui no púlpito também, coisa e tal. Mas quando eu estou fazendo o sermão em casa, eu uso muito uma outra tradução, que tem mais a ver com os meus comentários também, que eu uso para fazer essa pregação. E está dizendo ali, sentimento profundo de compaixão, na outra tradução, afetos e misericórdias. Mais alguém tem afetos e misericórdias? Não? Só eu que tenho? Meu Deus. Enfim. Vejam que o versículo 1 traz dois jogos de pares aqui, para a gente poder entender direito. Traz alguma exortação e consolação de amor, são fontes externas. Não são fontes externas, todas elas vêm de Deus, vêm de Jesus Cristo, mas são coisas externas, o encorajamento
né, e a consolação de amor de uns para com os outros. Enquanto o segundo par vem a comunhão do Espírito e o sentimento e afetos e misericórdias são mais sentimentos internos, nascem internamente da gente. Então, se há em Cristo Jesus alguma exortação, alguma esperança ou encorajamento de Cristo Jesus, uma consolação de amor em Cristo Jesus, de Cristo com a igreja, da igreja com Cristo, externamente, e internamente, a unidade e a evidência da comunhão, através do Espírito Santo, e o sentimento profundo no coração de vocês, de afeto e misericórdia em Cristo Jesus também, o sentimento de Deus com a igreja e o sentimento da igreja com a igreja, de uns com os outros. Aí, versículo 2. Se existe isso tudo, complete a minha alegria. Se vocês têm a menor porção da exortação, da consolação, da comunhão e da compaixão de Cristo Jesus, vocês devem ter. Aí a gente vai no versículo 2. São 4 mesmos aí, se vocês estão reparando. O mesmo modo de pensar. A gente vai tratar com preposição. Vocês sabem as preposições? A, ante, até, após, contra, desde, entre, para, por, perante, sem, sobre, trás. Sabe essas preposições? Isso eu sei desde a 3ª série. A tia mandou a gente decorar esse negócio. E aí, a gente vai jogar com preposições agora, tá? Mesmo modo de pensar. Vamos pensar como Jesus pensou. Olha o texto, gente. Se vocês têm exortação, consolação, comunhão e compaixão de Cristo Jesus dentro do coração de vocês, vocês têm que ter o mesmo modo de pensar, como pensou Jesus. Que nós somos salvos por Cristo Jesus. Mesmo modo de pensar. Pensar como Jesus pensou. Nós temos o mesmo amor. Temos que ter. Assim como Cristo amou a igreja tem que amar Cristo. Assim como Cristo amou a igreja, nós temos que nos amar uns aos outros. Amor. Eu tive com a Hilda hoje de tarde e com a Laizinha, e a gente estava falando que em todas as coisas, na nossa igreja, na igreja de Jesus Cristo, tem que ter amor, acima de qualquer outra coisa. O mesmo amor. E aí a preposição, como Jesus pensou, e o mesmo amor de Jesus. Repetindo, como Jesus amou. Então, o mesmo amor como Jesus, o mesmo pensamento como Jesus pensou, o mesmo amor de Jesus, como ele amou a igreja, amemos uns aos outros. O mesmo ânimo, a mesma esperança, a mesma perseverança, a mesma longanimidade. E aí nós temos pensar como Jesus pensou, nós temos o amor de Jesus e nós temos o ânimo em Jesus. Jesus é o centro da nossa percepção. Jesus é o centro do nosso motivo de viver. Jesus é o centro da nossa vida e de como a gente tem que ser. Jesus é o nosso alvo. Jesus Cristo é a nossa razão de ser. Então nós temos que pensar como Jesus amou, nós temos que amar com o amor de Jesus, nós temos o mesmo ânimo que Jesus amou a igreja, com longanimidade, perseverança e esperança, e pensando a mesma coisa, o sentimento de união,
mas também o sentimento de unidade. E nós pensamos como Jesus pensou, amamos como Jesus amou, temos o mesmo ânimo como Jesus teve, e nós pensamos a mesma coisa, de que eles sejam uns com os outros, assim como eu e o Pai somos um. E você percebeu qual é a diferença de união para unidade? Vamos dar uma ilustração aqui, para quem gosta de cozinhar. Um saco de batata está unido? Tá, é um saco de batata. As batatas estão unidas dentro do saco. E um purê de batata? Entende a diferença entre união e unidade? Essa ilustração das batatas, ela tem todo um trabalho que eu posso trazer mais tarde para vocês. Mas que a gente consiga entender que estar em unidade é diferente de estar em união. Claro que nós temos pensamentos diferentes, opiniões diferentes, mas não é isso que está falando isso. A primeira coisa que está falando, que se fala na palavra de Deus em relação à igreja, é que elas têm que estar em concordância. Concordância é um princípio de unidade, não de união. É diferente a gente reunir pessoas e unir pessoas. Reunir, a gente faz toda quarta, domingo de manhã, domingo de noite, a gente reúne. Agora, que essas pessoas andem em unidade, como um purê de batata, é diferente. Vocês já comeram um purê de batata mal amassado, que tem pedaço de batata? É uma coisa estranha, uma coisa esquisita, né? É meio purê, é meio maionese que não deu certo. Você misturou ali o negócio e ficou aquilo ali. Agora, um purê bem feitinho, né? Eu almocei purê de batata hoje, né, Cris? Estava bem feitinho, viu? Um purê de batata é a unidade da batata. É a unidade. E assim como um purê, nós temos que ser um purê de crentes. O que vocês acham de ser um purê de crentes? Eu acho muito legal. Nós possamos andar, sim, em unidade, não só em união. Eu gostaria de reler esse texto para vocês, para que entre no coração de vocês a questão de se há as questões internas e externas de Jesus Cristo, se há isso tudo de Jesus Cristo no versículo 1 no coração de vocês, vocês devem ter no versículo 2. Leamos. Portanto, se há em Cristo alguma exortação, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há qualquer sentimento profundo ou compaixão, algumas traduções vão trazer afetos e misericórdias, completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Que eles sejam um, assim como eu sou com o Pai Nosso. E o que nós temos feito para que essa igreja ande em unidade? Em união a gente já está fazendo, mas em unidade a gente tem que trabalhar dia após dia, culto após culto. Será que o seu coração está fechado para coisas novas? Para opiniões diferentes? Seja você o facilitador da unidade, não o dificultador da unidade. Não seja você
o incendiário das contendas, mas aquela pessoa que vai trazer o extintor para apagar as contendas. Andar em unidade é andar em concordância. É diferente. É bem diferente. E a gente tem que entender que, acima de tudo, de qualquer coisa, tem que estar o amor. O amor é o dom supremo de Deus. É o dom supremo que o Espírito Santo nos concede. Quer andar em unidade? Tem amor no coração. Mais na frente, em Filipenses, fala que nós temos que ter o nosso irmão como superior a nós mesmos. E quem dera fosse assim. Porque se eu falo para Adriano, você primeiro, e Adriano fala, não, você primeiro, a gente vai sair amanhã daqui da igreja, junto, né? Mas, além dessas brincadeiras, considerar o irmão mais importante do que a si mesmo. Considerar as coisas da igreja mais importantes do que as nossas coisas, as coisas dos irmãos mais importantes do que as nossas coisas. Assim, dessa maneira e com amor, a gente consegue ter unidade. Amém? Feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai, muito obrigado pela palavra de hoje, muito obrigado pela reflexão, muito obrigado pela sua palavra. Que nós, como igreja, hajamos com unidade, com união também, mas com unidade. Que a nossa concordância aqui na terra seja também refletida aí no céu, e que a sua vontade sempre esteja no nosso coração. Que nós andemos de acordo com a sua vontade, em unidade e união. Perdoa nossos pecados, nossas omissões. Esteja conosco, nossos medos, nossas dúvidas, nossas frustrações. Que a igreja seja o nosso lugar de conforto, seja o nosso lugar de alento, seja o nosso lugar de aprendizado e de alimento. Que jamais seja um lugar onde tenhamos aborrecimentos, contendas, disputas, vanglória, mas que seja um lugar em que nós andemos em unidade, que sejamos um, assim como Jesus Cristo é um com o Pai e o Espírito Santo. Que nós possamos andar em unidade. Jesus Cristo, que deu a sua vida para que todos os pecados fossem perdoados, em obediência ao Pai, para remir os seus santos e constituir a sua igreja, a igreja dos santos, ao redor do mundo. Ande em unidade. Que esse sangue não seja derramado em vão. E que o seu amor, meu Pai, através do Espírito Santo, encontre morada no nosso coração, para que possamos andar conforme a Tua vontade, em unidade. Em nome de Jesus Cristo que te oramos e te pedimos. Amém.